Vai ser ao vivo, viu, pessoal? Legal. Bom, esses dias, um dos temas que tem sido levantado muito, essa afirmação da negritude no mundo inteiro, essa luta pelos direitos humanos, que, de repente, sensibilizou o Brasil. Aliás, aquele caso do americano sensibilizou mais o Brasil do que o assassinato de um menino negro de 14 anos pela polícia. Mas vale, toda reação é relevante. E surgiu muito o nome dos pioneiros aí dessa luta de afirmação dos negros, especialmente Luiz Amarim e Luiz Gama, um grande jurista que se firmou como um dos maiores juristas do país na época, lá, enfrentando essa questão do negro. Então, nós vamos fazer hoje aqui uma live mais leve aqui com dois especialistas da Bahia. O Gereba, que tem músicas, tem estudado muito aí o Maes, né, que é o digamos, a linha da Luísa Maim, e o Samuel Vida, que é advogado, paisano, especialista em Luiz Gama. Eu queria e a Mariana me ajudando aqui na entrevista, como uma boa conhecedora das religiões afro e da cultura negra. Eu queria que o Gereba falasse um pouquinho primeiro da Luísa Maim. Gereba. Bem, a Luísa Maim, eu tinha um parceiro que já nos deixou há muito tempo, que é o Arnaldo Xavier, um grande escritor paraibano, né? Escreveu muito aqui no Jornal da Tarde, ele, o Neumani Pinto e tal, e ele é de Campina Grande, E a gente começou a fazer uns temas históricos, eu sempre fui ligado nisso, eu fiz alguns discos, Retrato Sonoro de Canudos, fiz o disco Sertão, sobre Euclides da Cunha, o centenário de Euclides da Cunha, e sobre o centenário da Guerra de Canudos. Como eu sou de lá de Monte Santo, que foi o quartel-general na época da Guerra de Canudos, eu sempre fui ligado a esses temas, né? E aí, com o Arnaldo, a gente pensou de fazer um documentário sobre a Revolta dos Malês, né? E ele era um grande pesquisador nesse sentido, ele tinha tudo, né? Era um cara muito intelectual de alto nível, né? O Arnaldo Xavier. E daí nós fizemos, sonhando com esse documentário, que até hoje nunca fizemos, ele já morreu há mais de 10 anos, mas a gente terminou nunca fazendo. Mas era um documentário que tinha o nome de Luísa Maim, um nome muito bom, nome de filme, né? E a gente tinha tudo na mão. Aliás, até hoje nós temos tudo, né? Porque tem ali a casa do Benim, por exemplo, que era a casa onde reuniam, né? Na Revolta dos Malês, tudo ali. Então, o cenário está perfeito, não precisa você inventar nada. Está tudo ali na Bahia, os lugares, a casa e tal. E a gente sonhava de fazer esse filme. E nós chegamos a fazer umas 20 músicas, né? Os personagens todos do coisa. E teve uma música que eu sempre cantei, que foi essa música Luísa Maim, que era a música mais importante do documento. Seria a música mais importante do documentário. Então, eu sempre que fiz esses retrato sonoro do Baião, retrato sonoro do Canudos, shows, palestras, eu sempre tive umas figuras comigo, uns historiadores, porque vão alinhavar a coisa e mais, né, a coisa da teoria e tal. Então eu tinha uma pessoa que eu fiz alguns desses, tanto para o retrato sonoro de Canudos como para o dos Malês, retrato sonoro dos Malês, que é o Antônio Olavo, grande historiador, com hora dessa, Luiz, você trazer ele aí para ele contar. No dia que a gente for fazer um negócio sobre Canudos, eu acho fundamental ter essa figura. E aí, hoje nós estamos aqui com outro historiador e vamos tocando aí. Samuel, eu queria que você falasse um pouquinho da Luísa Maim, como que ela influencia o Luiz Gama e qual que é a formação deles para se destacar da maneira como se destacou.
Então, Nassif, Luiz Gama é talvez o personagem mais significativo do século XIX em nosso país, por várias razões. Pelo seu brilhantismo, pela sua capacidade de intervenção em várias dimensões, jornalista, poeta, advogado, sujeito com uma intervenção política significativa na luta republicana. É um personagem singular. E, sobretudo, por ser um ex-escravizado. Luiz Gama, aos 10 anos, mesmo tendo nascido livre, foi vendido pelo pai como escravizado e, nessa condição, passou toda a sua adolescência só conseguindo reconquistar a liberdade já como um jovem adulto. Ele é a principal fonte a nos trazer dados mais organizados sobre sua mãe, Luísa Maim, através de determinados registros. E ele vai nos apresentá-la como uma africana, provavelmente originada da região que hoje compreende o Benin, já que o seu sobrenome é associado a uma identidade étnica Marim, né, Jeje Marim, que se situa naquele entorno. É difícil precisar com exatidão, porque as fronteiras coloniais foram bastante diferenciadas das identidades étnicas do século XIX, mas possivelmente naquela região entre o Benin e a Nigéria. E, segundo as palavras do Luiz Gama, ela teve uma ativa participação nas insurreições negras daquele período. O período da década de 30 do século XIX foi um período intenso de mobilizações na Bahia e em todo o Brasil, tendo a revolta malê, já citada por Gereba, tendo sido a mais importante. Foi a maior insurreição escrava urbana das Américas. Por muito pouco, nós não tivemos um Estado negro instaurado aqui, naquele período de janeiro de 1935, o que teria mudado significativamente a vida e a história do país. Ela teve uma ativa participação, e, segundo a memória oral dos terreiros, das rodas de capoeira, havia uma expectativa de que ela fosse a governante a assumir esse Estado. Então, era uma figura de frente dessa luta política. Ela foi resgatada de uma forma muito bonita pelo romance de Ana Maria Gonçalves, O Defeito de Cor. Cogita-se, inclusive, fazer um documentário ou um filme baseado nessa obra, uma obra de fôlego, um romance histórico muito bonito do ponto de vista ficcional e muito bom do ponto de vista historiográfico, que consegue resgatar vários elementos do período. Então, são esses dois personagens importantes para a história do país, e particularmente para a história do povo negro no Brasil, que estão sendo resgatados ao longo da trajetória do movimento negro, que, nesse momento, nos apresentam modelos que mostram a longevidade da resistência negra, do enfrentamento, tanto pelas vias individuais, né, da desobediência, da rebeldia pessoal, quanto pela via organizada de articulações políticas complexas, pensando o poder. No caso de Luísa Maim, na ação direta, no enfrentamento insurgente. No caso de Luiz Gama, usando o direito, a literatura, o jornalismo, ferramentas fundamentais para fazer essa disputa. Eu diria que os dois personagens se completam e apresentam um espectro do espaço da luta política negra no Brasil ao longo de todo esse tempo de presença na diáspora. Joia, joia. Eu queria ver com o Gereba. Gereba, mostra agora a música que você fez para Luiz Maim, mas fale um pouquinho mais dela aí, sobre essa participação dela, sobre o perfil dela, sobre esse casamento, o pai do Luiz Gama, que o vende como escravo. Como que foi esse drama familiar? Rapaz, olha, foi uma coisa muito complexa. Inclusive, o maior sofrimento que o Luiz Gama tinha, porque ele sabia que tinha sido vendido. Ela era casada com um português, né? E dependia economicamente dele e tal. Aí, veja bem, e o Luiz, que morava, parece que no Rio, sofria muito porque era doido para encontrar, para conhecer a mãe, né? Então, esse é o grande sofrimento do Luiz Gama, né? O Arnaldo Xavier, inclusive, o Arnaldo Xavier está enterrado lá no Cemitério da Consolação,
ao lado do Luiz Gama, que ele era o cara que adorava, falava do Luiz Gama. E ele teve um problema do coração e já estava bem fraco. Ele disse: eu quero que me enterrem lá no cemitério da Consolação, do lado do... E foi atendido o pedido dele, né? Mas o Arnaldo falava muito dessa coisa do sofrimento do Luiz Gama, né? Então, a música é em cima disso, é em cima dessa coisa aí. E eu sei que o grande lance, o grande sonho do Arnaldo era fazer esse documentário, porque poucas pessoas conhecem na Bahia. Na Bahia, a gente tem poucas coisas que se fala. Tem uma escola lá lá na boca do rio, que tem o nome Escola Luísa Maim. Lembra, mas muito pouco. É como o assunto de Canudos, que devia estar nas escolas. Essa de Revolta dos Malês também devia estar, né? Então, a gente fez muita música. É pena que eu não me lembro, assim, que tem muitos anos. Eu tenho os papéis, as fitas, todas gravadas aqui, né? Mas eu lembro mais dessa Luísa Maim. Então, que eu vou contar, tá. Vou cantar ela aqui, faz assim. Inclusive, tem essa gravação instrumental também, muito bonita, que eu fiz com os mineiros, né? O Ornelas, o flautista, tem o Túlio Mourão, 3 ou 4 feras lá que a gente fez, e tem também a participação do Rony Scott, que é um jazzista da Bahia e tal. Mas ela é assim. Luísa, bendito é o fruto do vosso ventre. Luiz, tu és o fruto da bendita Bahia, que mares desenharam de negro seu destino, cravado nos olhos do seu menino. Mãe, mãe, quando o sonho se refaz, estrela apagã, Luísa que luzia, iluminando esse triste cais como um farol. Linda negra rainha da Líbia, rosa de Oxalufã, mãe da luz Iemanjá. Luísa, tu sabias que o iluminava como um farol? Mãe, mãe em flor, foi sumindo nas ondas do mar. Luísa, bendito é o fruto do vosso ventre. Luís, tu és o fruto da bendita Bahia, que mares desenharam de negro seu destino, cravado nos olhos do seu menino. Mãe, mãe, quando o sonho se refaz, estrela apagã, Luísa que luzia, iluminando esse triste cais como um farol. Linda negra rainha da Líbia, rosa de Oxalufã, luz da luz, luz divina de Iemanjá. Luísa, tu sabias que iluminavas com a luz de Iemanjá. Luz aí em flor, foi sumindo nas ondas do mar. Bonito, Jerema. Beleza. Maravilha. Alemão. Coisa linda mesmo. Eu queria ver com o Samuel. Samuel, você como um especialista também nas religiões afro, como é que eram, digamos, essas diversas etnias? Os malês, por exemplo.
Que tipo de... Havia diferenças significativas nas diversas religiões afro? Então, Nassif, os malês se caracterizavam por uma articulação em torno da religião islâmica. Entretanto, numa abordagem africanizada, com interface com as religiões tradicionais, né, das culturas de origem de cada um desses povos. Então, é um islamismo sincretizado, que tanto era influenciado pelas religiões originárias, quanto as influenciava. Um dado importante, por exemplo, da tradição do candomblé brasileiro de usar o branco na sexta-feira é exatamente a influência do diálogo com os muçulmanos, com os islâmicos. Os malês eram um nome genérico dado aos africanos ou seus descendentes islamizados, né? Então, nós vivíamos já num contexto de formação dessa tradição religiosa poderosa, potente, que foi muito importante para preservar a identidade, um legado civilizatório muito rico da presença africana no Brasil, e que tinha tanto os malês, né, com as tradições muçulmanas, quanto as religiões originárias, o que se chama hoje de candomblé, que tem uma influência tanto dos grupos étnicos iorubás, quanto dos grupos Fon e Ewe, chamados de Jeje no Brasil, assim como dos grupos bantus, espalhados em várias tradições, Congo, Angola, Moçambique, que, confluindo pelas próprias discussões desastrosas, trágicas da escravidão, produziram sínteses sincréticas muito interessantes, né, capazes de oferecer tanto a esses povos um alento e uma preservação de uma bacia semântica de identidade, de organização, de língua, de estética, de ética, de filosofia, de episteme. Também ofereceu ao Brasil o que a cultura brasileira tem de mais generoso, de mais plural, de mais dinâmico, e que acabou, né, colonizando o país e dando essa identidade, embora de forma apropriada pelo Estado, de maneira abusiva, embora muitas vezes folclorizada pelas elites, mas que eu diria tem um papel fundamental para a identidade popular. Sim. Né? E essa troca e essa existência num espaço plural em que a diversidade era inescapável foi vital para que essa cultura se fortalecesse e sobrevivesse até hoje, continuasse. Eu queria pegar um ponto relevante dessa cultura aí, e pedir ajuda da Mariana também. Nós estamos vivendo aí, com esse tema da política aí, nós estamos vivendo aí expostos a personagens sem nenhum respeito pela vida. Se você for pegar toda a história da escravatura, você tem uma sociedade escravagista aqui sem nenhum respeito pela vida. Como que as religiões afro passaram a tratar essa questão do respeito à vida? Eu vou complementar a pergunta do meu pai. Primeiro de tudo, olá, Jereba. Oi, pai, boa tarde, pessoal. A bênção, Samuel, obrigada pela presença aqui. Eu tenho uma frase estampada agora, que vou fazer um quadro, que é: Xangô faz fogueira com osso de mentiroso. É assim que eu venho aprendendo que o candomblé lida com essas questões. Agora me resuma uma pedrinha miudinha e escuto você. Então, é um prazer imenso falar contigo. Xangô que te abençoe, peço a sua bênção também. Já cumprimentei Jareba e teu pai, mas é significativo que a gente perceba como essas religiosidades sempre ofereceram ao Brasil mais do que religião. Né? Elas são uma forma religiosa para os adeptos, mas elas sempre projetaram para fora do campo religioso uma série de exemplos e de artefatos culturais muito poderosos. Se a gente pensar a música brasileira, por exemplo, é inseparável da matriz melódica, da matriz musical de fundo religioso. Se a gente pensar a culinária baiana, afro-brasileira, ela sai diretamente de dentro dos terreiros. Né? Se a gente pensar o carnaval de Salvador, o carnaval de Recife, e mesmo do Rio de Janeiro, é indestacável dessa matriz. Então, pensar a vida para essas religiosidades sempre foi algo fundamental. Pensar a vida com dignidade, pensar o bem viver,
pensar uma presença no mundo que não se resume a um projeto individual, que sempre foi articulado de uma maneira coletiva e sempre foi aberto ao outro. Eu diria que esse é o contributo mais precioso que a tradição afro-brasileira legou para o país. Enquanto nós, negros, sempre fomos rechaçados e condenados a uma condição de subcidadania, sempre estendemos a mão. Os terreiros acolhem pessoas de todas as origens étnicas, sem nenhum tipo de discriminação. A capoeira é um outro exemplo. Hoje, a capoeira é o elemento da cultura brasileira que mais difunde, que mais divulga o país no exterior, presente em 155 estados, né? E aberto ao outro. Né? Você não tem nenhum tipo de exclusividade, nem presume-se uma superioridade racial, identitária ou existencial para as pessoas que preservaram esse legado. Ensina-se ao país, dessa forma, uma possibilidade de convivência efetivamente igualitária, apontando para um horizonte de troca, de aprendizado comum. Eu diria que essa, Nassif, é a principal lição. Enquanto a cultura hegemônica sempre tratou como descartável o outro, para nós, o outro é uma possibilidade de aprendizado, é uma possibilidade de troca, uma possibilidade de crescimento. Por isso, essas culturas, inclusive, mesmo mantendo os fundamentos originários, sempre se renovou interculturalmente. Né? Se você vai numa atividade de candomblé, você vai encontrar também elementos das culturas que não são africanas, na roupa, né? Na forma de se organizar, na arquitetura, etc. Então, nós temos aí um espaço, eu diria que muito rico, de ensinamento para a sociedade brasileira. E, nesse momento, isso é muito útil. Né? Total, total. Ô, Jereba, para esse documentário, você lembra outras músicas que foram compostas? Rapaz, nós fizemos muitos fragmentos para as figuras lá envolvidas no movimento, né? Mas são músicas muito pequenas. Né? Tem uma música que a gente estava incluindo no repertório, que não era letra do Arnaldo, mas ele achava que tinha a ver e tal, que é uma música que eu fiz com o Capinã. Né? Ela pediu um samba, que tinha a ver com a culinária, essa coisa do caíme e tal, mas eu posso até cantar ela aqui, vou oferecer aí para a Mariana. Eu acho, Nassif, que agora, nesse momento, o Capinã está passando um problema. Ele dirige o Museu Afro-Baiano, né? Que fica lá no Centro Histórico, que está assim, quase fechando, está precisando de uma força. Ele tem umas verbas do Ministério da Cultura que estão prometidas há muitos anos, tudo já assinado, desde o tempo de Gil, e nunca chega. E ele tem um museu mais lindo da Bahia, com doações, né, com peças importantíssimas e tal. E o Capinã, inclusive, semana passada nós fizemos um programa do Colibri, que mostrou ele deitado numa rede lá, contando os sonhos dele, do museu. Ele contato com a gente aí. Eu vou sugerir, tá, Nassif, você trazer o Capinã, que ele... Todo prazer. É um cara que é muito profundo nesse coisa, e precisa, nesse momento. Eu sugeri no programa lá que tivesse uma arrecadação. Ele está fazendo uma campanha para as pessoas contribuírem. Eu me lembro que tinha uma turma lá, o Valdir Pires, por exemplo, era uma grande figura que apoiava o museu, morreu e tal. Muitos que apoiavam não estão mais aqui. Vamos marcar nesse momento, ele precisa de umas janelas aí. A música é essa daqui, ó. É assim. Ela pediu um samba dizendo que era bamba, que eu era ioiô, iaiá. E quem quiser duvidar, pode abrir a panela, olha o molho que ela dá. Ela pediu um samba dizendo que era bamba, que eu era ioiô, iaiá. E quem quiser duvidar, pode abrir a panela, olha o molho que ela dá. Pra temperar
temperar, não esqueça do sal. Pode não fazer bem, mas também não faz mal. Para temperar, não esqueça do sal. Pode não fazer bem, mas também não faz mal. Não faz assim, não faz assim, que eu sou devoto de Nosso Senhor do Bom Fim. Sabe o que é viver com fé, fazer buqueca, pimenta, dendê e mulher. Pimenta, muqueca, dendê e mulher. Beleza, É legal, né? beleza. Eu queria explorar um pouco o Samuel aqui, 2 pontos que o Gereba colocou lá que me deixaram curioso aí. Essa história da Luísa morar na Bahia e o Luiz Gama ter ido para o Rio de Janeiro. Como que se deu? E outra, a revolta dos malês também, que eu queria mais informações. Por que houve essa separação entre eles e quando que é o reencontro? Samuel. Opa! Olha o microfone. Eu havia desativado o som. Eu tenho 2 meninos aqui fazendo um pouco de barulho. Tá certo. Mas, então, Luísa Maim, por ser bastante engajada nas insurreições, sofria constantes retaliações e ela desaparece dos registros, inclusive, sem se saber com precisão o seu paradeiro. Não há, até hoje, uma explicação consistente e definitiva para o seu paradeiro. Especula-se que ela pode ter voltado para a África deportada. Existe o risco de ela ter sido assassinada, não é impossível. Não se sabe com precisão. O que vai fazer com que Luiz Gama fique sob a guarda do pai, um filho de português, da elite local, sujeito de certas posses, mas que se endivida com dívidas de jogo e acaba optando pela saída trágica de vender o próprio filho como escravizado, o que era muito possível naquela época, como é ainda hoje. Qualquer negro pode ser confundido, pode ser tratado nesse país de uma forma a não ter os seus direitos considerados. Então, essa criança é vendida aos 10 anos, embarca para São Paulo e lá vive a partir de então. Ele não retorna à Bahia e ele jamais encontra sua mãe. O romance da Ana Maria Gonçalves, inclusive na dimensão ficcional e poética mais dela, vai se desenvolver exatamente em torno desse eixo da expectativa de Luísa Maim de reencontrar o seu filho. Ele descreve o que teria sido essa sua vida, à procura do filho que fora escravizado. Então, ele vai crescer em São Paulo, vai trabalhar como escravizado, vai ter o seu trabalho expropriado até a maioridade, e ele consegue, tendo a aliança de estudantes, jovens brancos, que se solidarizam com a sua situação, ele consegue se alfabetizar, consegue demonstrar que originalmente era livre, resgata a sua liberdade, e tenta se matricular na Faculdade de Direito, que hoje integra a USP, Largo de São Francisco. É rejeitado, porque não se admite negro, menos ainda alguém que for escravizado, e acaba se especializando em direito como rábula. Até os anos 60 do século passado, nós ainda tínhamos a possibilidade de práticos do direito obterem um reconhecimento formal para a advocacia. Então, do ponto de vista formal, Luiz Gama não se graduou bacharel em direito. Ele se transformou em advogado como rábulo, produziu uma intervenção na advocacia fantástica. Hoje, a historiografia tem resgatado isso. Eu destacaria a obra da Elciene de Azevedo, Orfeu de Carapinha,
uma obra importante que resgata parte dessa trajetória. Há outros pesquisadores, é um autor muito estudado no presente, no Brasil. Já se resgataram, pelo menos, cerca de 500 processos em que ele atuou. É autor de teses jurídicas extremamente ousadas na época, por exemplo, a tese de que o escravizado que mata seu senhor age em legítima defesa, tendo em vista que ele está lutando por sua liberdade. Produziu uma literatura belíssima, e aí eu me permito uma sugestão para o nosso amigo Jereba, a possibilidade de dialogar com alguns dos seus poemas, e quem sabe até musicar alguns dos seus poemas, são poemas belíssimos. A Boda Rada, que é o mais famoso, uma sátira ao preconceito racial, que ainda circula como uma das peças de denúncia e de ironia dessa patologia do branco brasileiro, como diria Guerreiro Ramos, de se sentir superior por algum dado fenotípico. E vai marcar presença na cena política de São Paulo, como integrante do Partido Republicano, como jornalista com uma produção vastíssima. Recentemente, uma pesquisadora publicou uma coletânea de textos de Luiz Gama, falando de vários aspectos, não só do enfrentamento da escravidão, mas falando do Estado Nacional, falando de política, projetando um horizonte republicano para o país como uma aspiração que poderia colocar o Brasil nos trilhos da reparação das injustiças que a escravidão perpetuava. Então, ele vai conseguir essa trajetória. Infelizmente, morre de forma precoce, morre aos 52 anos, em 1882, antes ainda da abolição. O seu enterro é descrito pela imprensa da época e por várias testemunhas como tendo sido o episódio popular de maior envergadura que São Paulo conheceu. Milhões, milhares de pessoas, uma multidão imensa teria ocorrido ao seu sepultamento, tendo marcado a história do país. Infelizmente, como acontece sempre com as contribuições negras, é um personagem que está sendo apagado ao longo do tempo, e que não merece, por parte do Estado, por parte das instituições educacionais, a devida atenção, tanto a mãe, Luísa Maim, quanto ele. Nesse sentido, a intervenção estética do Jereba, em parceria com Arnaldo Xavier, é algo muito significativo, que ajuda, a arte é talvez o último refúgio para preservar essas histórias que são silenciadas, mas é necessário que, na política, na atividade intelectual, isso também seja resgatado. Na advocacia, a gente tem tentado fazer isso. Em São Paulo, o Silvio Almeida coordena o Instituto Luiz Gama, que tem desenvolvido um papel importante na luta antirracista. Nós formamos uma rede de advogados negros no final dos anos 90, do século passado, e tínhamos Luiz Gama como referência. Aqui na Bahia, na universidade, eu ensino na Faculdade de Direito da UFBA, nós instituímos uma homenagem anual chamada Medalha Luiz Gama, que tenta, inclusive, condecorar personalidades e movimentos sociais que lutam contra o racismo. Então, há um esforço de reconstrução. A tua live, Nassif, certamente ajuda nesse sentido, porque recoloca em circulação para um público que não teve oportunidade de conhecer Luiz Gama e Luísa Maim, a provocação de pesquisar sobre esses personagens, de entender a sua atualidade, e de resgatar cada vez mais o exemplo e o legado deles. O Silvio, eu entrevistei recentemente, e ele coloca a obra jurídica do Luiz Gama no nível superior até do Rui Barbosa. Qual é essa avaliação que se faz sobre o trabalho jurídico dele? Em quais campos, além da questão da libertação, do combate à escravatura, em quais campos que ele se distinguiu juridicamente? O Luiz Gama é um personagem multidimensional. Isso precisa ser bem destacado. Talvez um dos últimos grandes intelectuais que conseguia transitar por diversas áreas. No direito, ele vai ter uma incidência maior no direito penal, considerando todo o processo de criminalização que marcava a experiência de relação do Estado com os negros, tanto os escravizados quanto os livres. O escravizado, mesmo não sendo dotado de personalidade jurídica para o direito civil, para o direito político, ele era dotado de personalidade jurídica para responder por crimes. O escravizado poderia ser criminalizado. E os livres estavam sujeitos a toda uma arquitetura institucional hostil que atravessou o Estado Nacional
durante a monarquia e que se consolidou na República, né? Embora Luiz Gama não tenha alcançado a República, mas ele já percebia como as instituições político-jurídicas do Brasil caminhavam para se configurar como instituições hostis aos negros. E teve um papel importante também no campo do direito, produzindo uma leitura que denunciava essa parcialidade desse aparato institucional e a necessidade de pensá-lo republicanamente de uma forma efetivamente igualitária. Infelizmente, ele não teve êxito nessa sua projeção, mas é importante o resgate de sua obra porque ela denuncia o que a gente hoje constata como realidade, de certa forma, naturalizada. Uma estrutura político-jurídica que, embora não tenha adotado uma legislação apartacionista expressa, adota uma cultura organizacional, uma prática institucional que é geradora de uma subcidadania para os negros. O assassinato do João Pedro, que é apenas mais um entre milhares no país, confirma isso. Fachin acabou de decidir, em caráter liminar, pela restrição das operações policiais no Rio de Janeiro, reconhecendo que elas são absolutamente abusivas e ilegais. E expõem a vida de pessoas inocentes sistematicamente em ações desastrosas. O governador Witzel tem sido um estimulador dessas práticas abusivas, e isso não é discutido no Brasil como algo que mereça a atenção, inclusive, das instituições. Nem os governos progressistas conseguiram tratar essa temática de forma sensível e adequada como ela merece. Então, Luiz Gama é fundamental para a gente entender como isso se construiu. E resgatar a sua obra é importante para pensar como o ovo da serpente do autoritarismo se mantém em toda a trajetória de formação do país, como hoje ele vai desandar, né, nesse modelo do bolsonarismo, com toda a sua arrogância, com toda a sua estupidez, com toda a sua violência, desprezo pela vida. Nós temos assistido a um grau de maximização de uma política de genocídio, inclusive na gestão da pandemia. Eu acabei de publicar um artigo em alguns órgãos internacionais e pela Claxo, denunciando como a pandemia é a nova face do genocídio negro e indígena no Brasil. Os índices de letalidade são disparadamente superiores entre negros e indígenas, e o Estado, que aparentemente não faz nada, na verdade, monta uma política de necropolítica, né? Uma política de deixar morrer, de otimizar as possibilidades de desaparição de povos indígenas, de acentuar a vulnerabilidade das comunidades negras urbanas e rurais, uma política de verdadeiro genocídio. E a gente não consegue discutir isso, porque nem mesmo o campo progressista tem convicção disso. E muitas vezes não consegue dar visibilidade ao drama que se desenvolve aos nossos olhos. É mais fácil se sensibilizar com o estrangulamento de George Floyd, um ato brutal filmado, do que com as mortes diárias, do que com a morte do menino Miguel, que é fruto dessa mesma circunstância, né? Uma criança deixada sob a guarda de uma empregadora doméstica e que ela não só não cuida adequadamente, como concorre diretamente para a sua morte ao apertar o botão no elevador, ao deixar que ele trafegue pelo elevador sozinho. Então, nós temos uma situação dramática que voltar a Luiz Gama ajuda a compreender como se desenvolveu historicamente. Não é apenas um legado da escravidão. É algo que se renova, que se desenvolve, que se sofistica no decorrer da formação republicana em nosso país. Samuel, deixa eu fazer uma pergunta, ver o que é que essa morte da Luísa Maim, que o Arnaldo me falava sempre, ela foi a primeira mulher deportada da Bahia. Foi deportada. Botaram ela no navio e jogaram em alto mar, né? Então, isso aí era uma história que corria, que aí está aí na história. Por isso que a gente encerra a música, a Luísa Maim, a gente encerra assim, Mãe Maim foi oferecido como uma oferenda. Mãe Maim em flor foi sumindo nas ondas do mar. Esse foi o que ele escreveu, que é belíssimo esse negócio que o Arnaldo... E foi muito em cima disso, dessa coisa dela ter sido
levaram no navio e jogaram em alto mar. Você sabe mais alguma coisa sobre isso? Então, Jereba, não há uma narrativa consolidada e documentada, precisa sobre isso, né? Existem versões que circulam na memória popular, sobretudo, e que nos permitem resgatar fragmentariamente a sua trajetória. Uma delas é essa, de que ela pode ter sido morta ou devolvida para a África, e de uma forma bastante responsável, porque os degradados, os deportados, eram embarcados em qualquer navio que fosse para a África. Não havia nenhum cuidado em devolver ao ponto de origem. Então, por exemplo, Luísa Maim, possivelmente era uma mulher das etnias Evé-Fon, pode ter sido, se deportada foi, levada para Angola, ou qualquer outra parte da África. O que significaria quase condenar também à morte. Significaria você chegar num local que você não conhece, não fala a língua, não tem nenhuma ambientação, etc. Mas não há, infelizmente, um registro preciso sobre o que de fato aconteceu, que a gente possa sustentar induvidosamente. A versão da memória popular, da história oral, é essa de que ela pode ter sido morta, jogada ao mar, nesse processo de deportação. Mas, infelizmente, a gente não tem um dado preciso que possa ser apresentado como induvidoso. Então, nós trabalhamos com abertura, entendemos que não é preciso ter uma informação exata para reconhecer o seu papel e, ao mesmo tempo, a responsabilidade do Estado pela sua desaparição, né? Mas, infelizmente, não temos um registro que possa ser, digamos assim, definitivo. Quem sabe a história consiga resgatar isso. Figuras como Fábio Paz, como João Reis, como tantos historiadores baianos que têm prestado um serviço fantástico de resgatar elementos da nossa história, possam trazer à tona isso em algum momento. De qualquer jeito, o Arnaldo viajou poeticamente aí, né? Mãe Maim, Flu, foi sumindo nas ondas do mar. A nossa Alfonsina e o mar aí. Eu fiz, na época também, tem muitos fragmentos instrumentais que eu fiz, inclusive quando dela ter sumido nas ondas do mar e tal, eu fiz um instrumental que eu ia até orquestrar isso, era uma coisa muito legal. Eu me lembro de algum fragmento assim, mas eu não sei como é que está seu tempo aí. Vamos para a gente encerrar, então, Jereba. Me fala um pouquinho dos demais personagens relevantes aí em torno da Luísa Maim, que tem no documentário, e se você lembrar de mais alguma música do documentário, a gente encerra nosso live. Tem vários personagens. Agora, eu realmente tem tudo isso escrito. Tem aqui uma pasta com todas as letras do Arnaldo, mas eu fiz muitos instrumentais para ambientar, né? Pensando nesse documentário, que estão tudo gravadinho aqui em fita cassete, que na hora que for tiver de ser mesmo. Essa música, quando a gente canta, a Luísa Maim, depois tem uma cena que eles imaginam que ela está nesse navio. Eu me lembro alguma coisa que começava assim meio triste, assim, no menor, fazer assim...
Maravilha. Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Vamos marcar mais rodadas aí para falar da cultura negra, da cultura da Bahia, da música. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço a vocês. E você me deve, o Jereba me deve depois o contato do Capinã. Ao Capinã, com certeza, ele vai adorar. Como é que é, Mariana? Pode falar os convidados primeiro, eu sou por último. Então, tá bom. Então, o Samuel está falando com o microfone fechado. É para tentar minimizar o barulho aqui dos meninos quando o Jereba está tocando. Mas, então, eu quero agradecer. Eu já sou um leitor de Nassif há muito tempo. Já sou um fã de Jereba, desde o tempo do Bendegol. Enfim, é uma figura que eu tenho um maior carinho, um dos mais talentosos artistas brasileiros. Prazer conhecer Mariana e parabenizar a Nassif pela iniciativa de estar colocando, durante a pandemia, esses temas em discussão. Isso é muito importante para a gente não perder, inclusive, o ânimo e alimenta nosso espírito para, daqui a pouco, estarmos de volta às ruas, disputando os rumos desse país por democracia, né, por justiça, superando, virando a página desse momento tão trágico que a gente tem experimentado. Estou à disposição para outras conversas, será sempre um prazer. Um abraço grande para a Mariana e para a Jereba. Grande abraço, então. Isso aí, pessoal. Fala, Jereba. Beleza, eu adorei. É a segunda aparição que eu estou na janela do Nassif aqui. Eu sempre comento. Estava falando com o Capinã ontem. Capinã, o negócio do Nassif. Eu tenho mandado as suas... do 247, aqueles negócios do GGN. Eu tenho mandado para ele. E uma das coisas que eu comentei foi o seguinte: o Nassif é fera nesse negócio, porque faz uma coisa tão agradável, a participação da Mariana é ótima, né? A Mariana deve ter muitos fãs aí, né? E também tem o seguinte, o que eu falei para o Capinã, que o ponto alto desses programas do Nassif é que ele bota música na conversa. É fundamental, né? Bota música na conversa, né, Nassif? É fundamental, né? Estamos aí. Obrigado, agradeço a presença de todo mundo aqui. Aproveito para falar que hoje é a primeira live dos membros do canal e dos assinantes lá do site. Então, gente, façam figas para dar tudo certo na minha programação. E às 20 horas. Claro que o conteúdo vai ficar disponível depois para todo mundo. Que a nossa intenção não é fazer pagar pelo conteúdo, mas foi o nosso jeito de dar nossos pulos de marketing, né, durante a pandemia. A bênção, Samuel, muito obrigada pela presença. Jereba, até logo. Tchau. E até mais tarde, papaizinho. Até já. Tchau.